Olá, meus amigos do primeiro Fórum Conservador da Bahia. Aqui é a deputada federal Bia Kicis. Como vocês já devem saber, eu sou autora da PEC 135 de 19, que é a PEC do voto impresso auditável. Eu quero dizer para vocês que atualmente estamos sob ataque. Todos aqueles que desejam segurança, transparência, auditabilidade, a contagem pública dos votos, todos nós estamos sob ataque. E esse ataque vem do TSE. Estamos vivendo o impensável, meus amigos. A gente não pode permitir que em 22 temos uma eleição aqui onde ele não possa ser auditado. Então quem acredita que o voto eletrônico vale, tudo bem, não vou discutir contigo. Agora tem muita gente que não acredita e temos que respeitar esse lado de cá. Custa alguma coisa pra gente ter o voto impresso ao lado da urna eletrônica? Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22 para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Você já se questionou alguma vez por que os políticos que estão sempre envolvidos em escândalos de corrupção continuam sendo eleitos como prefeitos, deputados, senadores e até mesmo governadores? E já se questionou também por que esses mesmos políticos estão se mobilizando contra a implementação do voto impresso no Brasil? Por algum momento você já parou para pensar porque justamente um ano antes das eleições, Lula teve todas as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, que por coincidência tem a maioria dos seus ministros indicados por ele mesmo ou por Dilma Rousseff. E que por outra estranha coincidência também são os responsáveis pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que comanda as eleições no Brasil e decide se os votos serão impressos ou não. Nesse documentário você vai saber toda a verdade sobre a fraude nas urnas eletrônicas no Brasil e por que nós devemos sim nos mobilizar a favor do voto impresso em todas as eleições. A urna eletrônica que automatizou 100% das eleições no Brasil foi desenvolvida por uma empresa brasileira chamada Omnitec Serviços em Tecnologia e Marketing, com o nome de Coletor Eletrônico de Votos, e foi usada pela primeira vez em 57 cidades em 1996. Em 1997, ela foi aperfeiçoada para o modelo que se tornou o padrão brasileiro até os dias de hoje. Mas apenas no ano 2000, a urna eletrônica passou a ser utilizada em todo o país. Atualmente, os responsáveis por desenvolver todo o software da urna são a própria equipe de especialistas do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O debate sobre a segurança das urnas eletrônicas não é algo novo. Desde o início de sua utilização, ela gera polêmica entre candidatos e partidos de diferentes ideologias políticas. Falecido em 21 de junho de 2004, Leonel Brizola, um político de esquerda, então governador do Rio de Janeiro, já denunciava as fragilidades das urnas eletrônicas e acusava serviços secretos de manipulação dos resultados das eleições. Doutor Brizola, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Quando eu voto numa urna eletrônica, governador, como é que eu vou saber se do outro lado da linha, aquela marca, aquele botão que eu estou apertando vai ser computado da forma correta? Olha, eu estou desenvolvendo essa luta. Parece incrível, mas são poucos os que resolveram questionar esse assunto. Demonstrar que esta urna, chamada urna eletrônica, ela não oferece a segurança que o cidadão tem o direito de ter para dar o seu voto. Não sabe nem como aquilo se processa. Eu considero que essas próximas eleições não podem se realizar nessas bases. Essa história de votar eletronicamente, isto
é o caminho da fraude, como ficou provado naquele caso da minha primeira eleição aqui no Rio de Janeiro, da Proconsult. Quem fez aquilo, sem dúvida nenhuma, foram os serviços secretos que a própria Justiça Eleitoral não conseguiu identificar. Em 1982, antes da criação das urnas eletrônicas, Brizola já havia desmascarado a tentativa de fraude nas eleições do Rio de Janeiro pela empresa Proconsult, que apurava os votos na época eletronicamente. A tentativa de burlar o resultado das urnas acabou sendo confirmada uma semana depois, e a entrevista de Brizola conseguiu impedir que fosse consumada. 3 dias depois da votação, os dados do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, e da TV Globo apontavam o candidato do PDS, Moreira Franco, à frente e o candidato do PMDB, Miro Teixeira, em segundo lugar. Brizola aparecia em terceiro. A apuração paralela da Rádio Jornal do Brasil, que recolhia dados diretamente nas zonas eleitorais, projetava a vitória de Brizola com 180 mil votos de vantagem. O resultado era semelhante às projeções do PTB e do PMDB. Naquele mesmo dia, Miro Teixeira, do PMDB, reconheceu a derrota e apontou Brizola como vencedor. A lentidão na contagem oficial de votos encobria o desvio de votos nos computadores da Proconsult, empresa que foi contratada pelo TRE para totalizar as urnas no estado. A tentativa de fraude seria denunciada pelo Jornal do Brasil na edição de 27 de novembro. A empresa estava transferindo votos brancos e nulos para o candidato Moreira Franco. Após a denúncia, a Justiça Eleitoral suspendeu o trabalho da Proconsult e reiniciou a contagem de votos, confirmando a vitória do PDT por 180 mil votos. A imprensa descobriu que pelo menos um dos sócios da Proconsult tinha ligações com o Serviço Nacional de Informações, o SNI. E a Polícia Federal abriu inquérito para apurar a denúncia, porém não chegou a nenhuma conclusão e arquivou o caso. Eu quero destacar aqui que nós tivemos, na última eleição presidencial, um processo bastante tenso de apuração, onde quase que a totalidade do povo brasileiro entendia que o caminho da eleição era um. E nos últimos minutos, nos últimos segundos do processo eleitoral, a população, a grande maioria, se frustrou, porque houve um movimento contrário àquilo que estava se pretendendo, com o resultado. Um resultado que, com certeza, pairou uma grande dúvida sobre ele. O nosso voto eletrônico, ele trouxe até o presente momento essas dúvidas. E há necessidade de um aprimoramento. E esse aprimoramento deve se fazer com o voto impresso, capaz de dar ao eleitor a segurança de que o seu voto efetivamente foi computado e que ele, com certeza, haverá tranquilidade para saber que há confiança no processo de apuração. Apesar de ser questionada por especialistas e por políticos de diversas legendas, que pedem o voto impresso como uma forma de torná-lo auditável e mais seguro, ainda existem grupos políticos e ideológicos que lutam para impedir isso. O próprio TSE, atualmente comandado pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, se nega a adotar o voto auditável. Os argumentos usados por aqueles que são contrários ao voto impresso variam desde o suposto custo para aquisição de impressoras e suprimentos, até mesmo a argumentação de que as urnas são completamente invioláveis e seguras, o que já foi comprovado por diversos especialistas que não é verdade. Até mesmo técnicos do TSE já admitem que a urna eletrônica não é segura ou transparente. O Brasil tem, provavelmente, o melhor sistema de apuração eleitoral do mundo. Apesar de termos 150 milhões de eleitores, na noite do mesmo dia das eleições, o TSE divulga os resultados. Há 25 anos, nós adotamos pioneiramente um sistema de urnas eletrônicas. Jamais ocorreu qualquer caso de fraude comprovada ao longo de todo esse período. Justamente ao contrário, nós eliminamos os casos de fraudes que ocorriam rotineiramente quando se adotava o voto em papel. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja,
qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Estou aqui hoje para explicar, de forma simples, cada passo desse processo que assegura que os resultados eleitorais em nosso país sejam íntegros e confiáveis. Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Meu nome é Hugo César Rechel, eu sou PhD em Inteligência Aplicada e pós-doutor em Governo Eletrônico. Eu trabalhei como delegado de polícia, promotor de justiça e como procurador na área federal. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados. No ano de 2004, eu fui convidado a desenvolver um projeto que resultou na descoberta de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil e criou um ambiente de processamento de informações que até hoje é utilizado nas mais importantes operações dos órgãos federais do Brasil. A metodologia utilizada nesse tipo de investigação foi a mesma metodologia utilizada para descobrir a fraude da Enron, aquela empresa americana de energia. O método utilizado nesse tipo de investigação é baseado na lei de Benford, e ele é tão confiável que em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, isso tem validade como prova judicial. E é exatamente esta metodologia que nos aponta que a probabilidade de fraude na eleição presidencial brasileira de 2014 foi de 73,14%. Amílcar, uma delegação da Organização dos Estados Americanos acaba de atestar a segurança do sistema eleitoral eletrônico brasileiro. Você concorda com esse parecer? Olha, ontem nós apresentamos uma manifestação, uma nota de esclarecimento assinada por 5 técnicos que participaram da auditoria das urnas eletrônicas de 2014, porque o chefe da delegação da OEA havia dito que a auditoria teve pleno sucesso e isso demonstrava que o sistema eleitoral brasileiro dava para ser auditado. E como não é essa a verdade, o nosso relatório diz o contrário, o nosso relatório da auditoria de 2014 diz que o TSE não permitiu que a auditoria se desenvolvesse a contento, de maneira que foi inconclusiva a perícia. Nós entregamos, então, uma nota de esclarecimento à OEA solicitando que eles considerassem que eles estavam usando o nosso relatório de maneira imprópria, né? Porque a auditoria de 2014, que foi feita sobre o sistema eleitoral, não pôde ser efetuada de maneira clara porque a Justiça Eleitoral não permitiu. Eu continuo agora minha conversa com o professor de computação da Unicamp, especialista em criptografia e segurança digital, o Diego Aranha. Diego, vamos falar sobre urnas eletrônicas. Como é que você teve o contato com as urnas e que tipo de vulnerabilidade você percebeu nela? Meu primeiro envolvimento foi em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília na época. Aí eu participei de testes organizados pelo TSE. Então, antes de cada eleição, o TSE organizava um conjunto de testes restritos, então a gente tinha que obedecer uma série de regulamentações e de restrições que esses testes permitiam a pesquisadores da indústria e da academia avaliar a segurança dos mecanismos implantados no software de votação presente instalado nas urnas eletrônicas antes da eleição. Então eu participei coordenando uma equipe da UNB. Foi um teste bem curto, assim, a gente teve apenas 3 dias para atacar o sistema e apenas 5 horas para observar o software, o código-fonte do software de votação, né, que é aquilo que os programadores de fato escrevem, assim, depois é transformado no formato binário que a urna executa. E a gente nessas 5 horas encontrou uma série de vulnerabilidades. Assim. Talvez a mais grave tenha sido foi que a gente utilizou para montar um ataque, foi a vulnerabilidade que nos permitiu vencer esses testes, era um concurso também. Tinha a ver com o sigilo do voto. Então a gente conseguiu em eleições simuladas reconstruir a ordem original de votação. A gente conseguia determinar com absoluta certeza como votou o primeiro eleitor, o segundo eleitor, o terceiro eleitor e assim por diante, baseado apenas em informação pública. A gente não precisava de nenhuma informação privilegiada para conseguir reconstruir essa ordem de votação. E essa mesma vulnerabilidade permitiria um outro ataque que funcionaria da seguinte forma: vamos supor um eleitor ilustre que votou num certo instante de tempo. A partir desse instante de tempo, como a urna armazena a hora que cada eleitor votou, você consegue descobrir a posição desse eleitor ilustre, use a criatividade, né, alguma autoridade do país, você consegue descobrir a ordem que ele votou na fila de votação. Se você é capaz de recuperar os votos em ordem, você consegue dizer exatamente como esse eleitor votou. Isso com impacto possível até em eleições passadas, se elas utilizaram uma versão igualmente vulnerável do software. A gente também encontrou outros problemas de segurança, algumas ocorrências de práticas ruins do ponto de vista de segurança.
por exemplo, a autenticação do software, né? Os mecanismos que verificam se o software de fato é íntegro, é o software que a Justiça Eleitoral produziu, pareciam insuficientes, assim, o que poderia permitir um atacante externo manipular ou trocar o software assim instalado na urna antes das eleições e talvez causar uma fraude nos resultados em escala bem maior. O mundo inteiro já decidiu, no meio acadêmico, nacional e internacional, que urna eletrônica sem voto impresso não dá para confiar. Tem que ter o voto impresso, o voto independente do registro eletrônico, para poder fazer auditoria do resultado. Isso é a solução técnica encontrada no mundo, pelos quem inventou a assinatura digital. Hoje estamos aqui para mostrar a eleição que a nossa entidade fez, recebendo o presidente Galvão, o presidente Endrigo, que já passaram por aqui, e há algum tempo já se usa esse sistema aqui, que é um voto eletrônico, que pode ser auditável porque gera um comprovante. Então, é um modelo muito simples e é o que está sendo defendido nas ruas, né? É um modelo que a população tem pedido e se prega que é tão difícil. E aqui tem um exemplo que o Galvão vai falar, o Endrigo vai falar um pouco, da facilidade que existe e que se cria um fantasma e não é bem assim o que se pede de fato. Inclusive, o que podemos dizer que já usamos há várias eleições, tanto para a gente eleger as diretorias aqui da ProSoja Mato Grosso, como também o próprio Conselho Fiscal. Vocês vão ver aqui os equipamentos, ultra baratos na proporção e com certeza extremamente confiável por conta que a votação você pode auditar ela, você pode contar os votos que serão depositados numa urna na sua lateral. Pessoal, então vamos simular aqui uma votação, onde a gente vai fazer a votação eletrônica, onde a gente põe, confirma e saiu o comprovante de maneira muito simples, confiável. Você confere o voto, a nome da pessoa que você votou e coloca na urna. Isso aqui, possivelmente, se tiver alguma dúvida, contestação futura, temos como conferir fisicamente o comprovante. O TSE e parte da mídia têm feito uma ampla campanha contra o voto impresso, defendendo a urna eletrônica com a argumentação de que ela também é utilizada em diversos outros países. Porém, eles omitem algumas informações muito importantes. Em primeiro lugar, as urnas utilizadas nesses países não são as mesmas utilizadas no Brasil. As nossas urnas são produzidas aqui, assim como o software que é utilizado para fazer a votação. Outro ponto que também é omitido é que a maior parte dos países que utilizam urnas eletrônicas também utilizam a votação impressa, que é o que está sendo pedido pela população e por parte dos políticos no país. A polarização entre os que defendem o voto impresso e aqueles que são contra é cada vez mais evidente. De um lado estão especialistas e também alguns políticos, em especial de partidos de direita. Do outro lado está o STF, o TSE, parte da mídia e partidos de esquerda e de centro-esquerda. A maioria formada por políticos que já estiveram diretamente envolvidos em escândalos de corrupção e outros crimes. A partir das informações desse documentário, você pode tirar as suas próprias conclusões e decidir também de que lado você está. Espero que você tenha gostado do vídeo. Também peço que compartilhe com o máximo de pessoas possível, inscreva-se em nosso canal e aproveita para curtir o vídeo, pois isso também nos ajuda a continuar produzindo mais documentários como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.